Bom, então a gente fez o nosso snapshot. Vou abrir o Photoshop aqui, né? E a gente vai importar a nossa UV aqui, né? Então vamos vir aqui em File, Open. Eu falo importar, né? Mas a gente vai abrir. Vamos vir aqui na área de trabalho e a gente tem aqui o nosso UV dado. Então vamos clicar aqui e aí ela abriu aqui, né? Ela tá difícil de visualizar porque ela tá com fundo transparente, né? Porque a gente exportou em PNG. Mas deixa eu explicar aqui, ó. Então vamos lá. Aqui no Photoshop, para a gente dar um zoom, a gente aperta o Z, né? Aí aparece a nossa lupinha aqui. Aí é só apertar o botão esquerdo que ele aproxima, ó. Aí a gente vai conseguir ver as nossas linhas da UV. Uma informação interessante aqui, ó, é que aqui, por exemplo, a gente está em 200%. Significa que a gente já passou do tamanho original. Então, a partir de agora, a nossa imagem já vai começar a ficar distorcida porque a gente já passou do tamanho dela, que seria 1024 por 1024. Né? Então, com a lupinha aqui, ó, vou segurar o Alt, ela aparece o sinalzinho de menos, né? Ó. Sem segurar o Alt, ela fica o sinalzinho de mais. Se eu segurar o Alt, ela aparece o menos. E aí a gente dá um clique com o botão esquerdo e aí ela afasta. Agora está em 100%. Então, se está em 100%, esse é o tamanho da nossa imagem real. Né? Para navegar aqui entre a imagem, né, segura a barra de espaço, aí aparece essa mãozinha, e aí clica com o botão esquerdo e a gente consegue navegar aqui. Ó. Né? É muito comum, em algum momento, você tentar rotacionar a imagem, então você vai segurar o Alt, apertar o botão esquerdo para tentar rotacionar, né? Porque a gente mexe muito no software 3D e aí vem para o Photoshop e começa a confundir os atalhos aqui. Eu vou deixar aqui. Uma forma rápida, por exemplo, vamos dizer que por algum motivo eu afastei muito e eu quero chegar logo no 100%. Né? Agora eu estou em 33%. Ó. Então, com a lupinha aqui, né, ativada, é só apertar o botão direito em cima da imagem e botar aqui, ó, 100%. Fit on Screen, ele vai tentar travar aqui no tamanho da tela, né, zoom in, zoom out. E print size seria o mesmo do 100%, né? Então, vou apertar em 100%, ó, aí ele volta pra gente aqui no 100%. Né? Mas eu vou afastar um pouquinho, vamos deixar aqui. Então, a gente tem aqui a nossa layer, aqui na direita, ó, a gente tem a nossa layer da UV. Né? Ela vem como layer 0, eu vou clicar duas vezes aqui e vou botar o V, só para a gente saber que essa é a layer da UV. Né? Então tá tranquilo. A primeira coisa que a gente pode fazer é ver qual vai ser a cor do nosso dado. Né? Que cor que ele vai ser? Vai ser branco, vermelho? Que cor que é interessante a gente colocar? Para fazer isso, não é indicado a gente trabalhar na mesma layer da UV. O indicado é a gente criar uma nova layer para essa layer ser a layer de cor geral do nosso dado. Então, para criar uma nova layer, a gente pode vir aqui embaixo nesse papelzinho, ó, que aí a gente consegue criar uma nova layer. Tá? Um atalho para criar nova layer é o Ctrl Shift N. Se você apertar Ctrl Shift N, N de New, né, ele vai aparecer aqui New Layer. Aí você pode já botar o nome se quiser, então vamos botar o nome aqui, cor dado. Vou dar um OK. Aí ele já cria para a gente aqui a layer. Como eu falei, a gente consegue criar aqui também. Ó. Se eu apertar, ele já cria. A diferença é que a gente tem que criar e depois botar o nome. Mas vai do que achar melhor, né? Pode usar o atalho ou criar por aqui. Eu não quero essa layer, tá? Então eu vou deletar ela. Né? Eu criei só para mostrar. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma cor nessa layer do dado. Para jogar uma cor aqui, eu vou vir aqui na esquerda e selecionar primeiro ó, a cor que eu quero. Ele está com essa cor preta. Né? Eu vou clicar aqui nela ó, e vou selecionar a cor que eu quero do dado. Vamos dizer que o meu dado, eu quero, deixa eu ver, vai ser meio que um alaranjado aqui. Então, vou botar aqui, estou só clicando e arrastando. Ele ainda não está mudando a cor aqui, ó, porque a nossa bolinha da cor está aqui embaixo. Então, eu seleciono primeiro a tonalidade que eu quero, e aí depois eu clico aqui e arrasto para a cor que eu quero. Eu cliquei, estou segurando o botão e arrasto para a cor que eu acho interessante. Posso deixar a bolinha aqui agora? E se eu alterar aqui, aí ele já vai alterando sempre a cor. Né? Aqui ele mostra qual a cor que estava antes e qual a cor que vai ficar agora. Né? Eu quero meio que uma alaranjada aqui. Beleza. Né? Decidi, vou dar um OK.
Ó, aí agora a gente tem a nossa cor aqui. Como que faz para jogar na nossa layer? É só a gente vir no balde de tinta, bem aqui na nossa esquerda, a gente tem todas as nossas ferramentas, né? Ó, tem a lupa aqui, que a gente já viu. Tem a ferramenta de seleção, que é só apertar o V, né? Se apertar o Z, ele vem para a lupa. Se apertar o V, ele vai para a nossa ferramenta de seleção. O nosso balde de tinta, o atalho é o G. Se eu apertar o G, ele veio para cá, ó. Só que não está o balde. Então, para o balde aparecer, eu aperto o botão direito e coloco aqui, ó, Paint Bucket Tool. Agora é o nosso balde de tinta. Aperto aqui, venho com o balde aqui na nossa imagem e aperto o botão esquerdo, né? Ele pinta de laranja. Ah, mas a nossa UV sumiu, né? Como que a gente vai saber agora onde que a gente tem que pintar? Eu vou apertar o V, né, para entrar no nosso modo de seleção, porque ele ainda está com balde de tinta, então aperto o V, legal. E eu vou arrastar essa layer do dado, da cor do dado, para baixo da layer da UV. Né? Aqui ele trabalha com hierarquia, então o que está em cima é o que vai ser visível primeiro. Então eu vou clicar, segurar e arrastar aqui para baixo, ó. Aí a gente consegue ver aqui. Eu vou aproximar um pouquinho. Ó, as linhas elas estão um pouquinho esquisitas. Deixa eu ver aqui. Se a gente talvez alterar, vamos fazer um teste aqui, só para ver se fica interessante. Ah, entendi. É mais ou menos isso mesmo. Então o que acontece? Como exportei em PNG, né, ele veio com fundo transparente e veio com as linhas com umas cores um pouco esquisitas. Talvez se eu tivesse exportado dado um snapshot em JPEG, não teria dado essas diferenças de cor que está dando aqui, né? Bem estranho. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa minha layer da UV e vou botar ela como Multiply, tá? Aqui, logo em cima aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de Blend Modes, tá? Tá normal significa que ele vai aparecer normalmente em cima da layer que está embaixo, né? Então, se eu apertar aqui, a gente tem vários tipos de Blend Modes, tá? A gente pode ver uns no decorrer que a gente for criando texturas, né? Às vezes é legal a gente criar algum Blend Mode, mas a gente vai trabalhar com esse Multiply, né? O que é o Multiply? Ele pega a nossa cor, no caso, ele vai ignorar, né? Aqui, como eu comentei, como é PNG, então ele não vai trabalhar com nenhuma operação diferente, mas ele vai pegar as linhas e vai multiplicar pela cor de baixo, né? Então ele vai ficar visível de uma forma aqui mais neutra. Mas eu não estou gostando. Eu vou voltar no Maya aqui rapidinho e eu vou gerar um novo snapshot. Tá, em vez de PNG, vamos botar JPEG. Vou apertar Browse, eu quero o meu desktop e vou botar o VDado 2 aqui. Né, vamos dar um OK. Agora eu vou vir aqui no meu Photoshop, vou dar um novo Open. E a gente tem agora o nosso VDado 2 aqui, ó. Vou clicar. Ó, agora sim ele abriu. Ele ainda está com um leve problema, mas ele já está com um formato melhor. Só explicando o que eu fiz aqui, né? Quando a gente abre mais de um documento, ó, ele cria janelas de documentos aqui, né? No caso de imagens. Eu vou pegar essa janela aqui da nossa UV2, vou arrastar um pouquinho para baixo aqui e vou soltar, só para ele destacar, para ele não manter anexado aqui. Agora eu tenho a minha UV aqui, né? Só que ela está num arquivo diferente. Como eu já estou trabalhando nesse outro arquivo, eu quero jogar essa minha UV nesse arquivo aqui. Então, ó, eu estou com essa imagem selecionada, né? Essa minha UV dado 2. Eu vou clicar na minha layer dele e vou arrastar para a minha imagem que eu estava trabalhando antes. Então vou soltar, ó, ele já jogou ela aqui. Eu vou fechar aqui porque eu não preciso mais dessa minha imagem. Eu não preciso porque eu já arrastei ela para dentro do meu outro documento. Vou fechar aqui. Agora eu tenho ela aqui, ó. Ela está um pouco desalinhada, né? Então eu vou apertar o V e vou só alinhar ela aqui, ó. O bom do Maya CC, né, é que ele já vai dando uns snaps, ó. A gente não precisa segurar nada, ele já vai alinhando, ó, meio que automático pra gente, né? O Photoshop ele tá com essa funcionalidade bem legal. Essa minha UV anterior eu vou apagar ela aqui, vou só tirar a visibilidade dela no olhinho,
Vou clicar 2 vezes e vamos botar o V2 aqui. Tá, o que que aconteceu? Vamos lá. Eu joguei em cima, né? E eu não consigo mais visualizar a minha cor de fundo, ó. A minha cor tá lá. Se eu clicar no olho, né? Eu sumo com o V e ela tá lá. Só que não estou conseguindo visualizar. Então o que que a gente vai fazer? Quando a gente trabalha com o V em JPEG, né, a gente tem uma diferença bem enorme, porque quando a gente trabalhou em PNG, a de baixo, ó, ela já veio com o fundo transparente. Então a gente já consegue visualizar a imagem de trás. Se a gente trabalhar com a imagem em JPEG, ele não vem com fundo transparente, ele vem com fundo preto. Então, o que que a gente vai fazer para conseguir visualizar a cor, né, a layer que está embaixo dela? Tem um esqueminha. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que inverter essas cores. Mas inverter como? O que é preto vai ficar branco e o que é branco vai ficar preto. Como que a gente faz para inverter? É só apertar Ctrl I no teclado. Tá? Então, se eu apertar Ctrl I, ele inverte as nossas cores. Certo? E agora, a gente vai vir de novo no nosso Blend Modes aqui, ó, onde está Normal, e a gente vai botar Multiply. Por quê? Como que o Multiply funciona? O Multiply, ele ignora o branco e multiplica as cores pela layer de baixo, pelas cores da layer de baixo. Né? No caso, a layer de baixo seria o nosso cordado aqui, que essa UV a gente não vai utilizar. Né? Então, onde é branco ele vai ignorar, ou seja, ele vai simplesmente sumir, e aonde tem alguma tonalidade diferente do branco, ele vai aparecer na layer, ele vai continuar sendo visível no caso. Então, vou apertar aqui em Normal, vou botar Multiply, e olha o que aconteceu. Onde é branco ele ignorou, e onde é preto ele continuou visível. Né? Isso é só um esqueminha que a gente sempre faz para texturizar, para não atrapalhar a nossa pintura. Né? Por quê? Vamos fazer um outro teste aqui. Estou só explicando para a gente conseguir entender como que o Multiply funciona. Eu tenho a minha layer de UV aqui, vou botar ela em normal, né? Que é como que estava antes. Estou segurando barra de espaço, né? Eu vou criar uma nova layer, que vamos dizer que vai ser a layer que eu vou pintar as bolinhas aqui. Então eu vou vir aqui e vou criar uma nova layer. Né? Eu vou pintar alguma coisa, então eu vou apertar o B de brush, né? Que é o nosso pincel. Ó. O B, ele ativa esse brush aqui. Ele está laranja, eu não quero laranja, eu quero, sei lá, botar azul. Né? Vamos dizer que eu quero botar uma bolinha azul. Então vou botar aqui, ok. Ó, aqui na nossa tela ele está com uma bolinha bem pequenininha, né? Eu quero aumentar. Para aumentar, a gente pode vir, tem duas maneiras, tá? A gente pode vir bem aqui em cima, quando eu apertei o brush ele mudou essas ferramentas aqui. Né? Vou apertar o V só para mostrar, ó. Com o V ele tem essas ferramentas. Se eu apertar o B, ele muda para novas ferramentas, são ferramentas específicas do brush. Se eu apertar aqui onde está essa bolinha aqui, ó, eu consigo aumentar o tamanho do pincel, né, a rigidez do pincel, ou escolher pontas diferentes para o pincel aqui. Ó. Né, tem várias pontas diferentes. Mas é chato toda vez ter que ficar aqui em cima e testar e tudo mais. Então o que a gente costuma fazer é apertar o botão direito aqui na tela mesmo, que aí ele aparece aquele mesmo menu. Então eu consigo aumentar o size, ó, e ver como que está ficando. Ó. Ó, só aumento aqui e ponho o mouse para fora e ele mostra. Beleza, vamos deixar esse daqui e eu vou clicar aqui. Ó. Né? Ó, ele está muito soft. Né? Então eu vou dar um Ctrl Z, vou apertar aqui e o hardness ó, ele está 0%, por isso que ele estava super suave. Hardness é a rigidez da borda, né, do pincel. Então eu vou aumentar mais aqui. Vamos deixar, não sei, 90. Vou clicar de novo aqui para pintar. Ó, interessante. O que acontece? A nossa linha de UV, ela está por cima, né, do nosso pincel, né, da nossa cor aqui. Então, às vezes dependendo, claro, que aqui é uma textura super simples, mas dependendo do que você estiver fazendo, às vezes a linha passando por cima, ela atrapalha. Você não consegue ver algum detalhe que você queira fazer. Então, quando a gente muda para Multiply, eu vou vir aqui de novo na minha UV, tá? Na minha layer da UV, e vou mudar para Multiply. Ó, a linha meio que fica apagada em cima da nossa textura, né? Da nossa pintura. Então, ela já não atrapalha tanto
a visualização da nossa textura, igual atrapalhava quando a gente estava com o Blend Mode Multiply. Né? Então é por isso que a gente usa o Multiply, porque independente do que a gente pinte embaixo, ele vai ficar de certa forma sempre visível. Né? Se a gente deixar normal, ele não deixa a gente ver o que tem embaixo. Né? Claro que aqui é um exemplo super simples, mas se for ficando mais complexo, é difícil de visualizar. Então eu vou apagar, eu vou deletar essa layer de UV aqui que a gente tem. Né? Deixa eu ver, essa daqui eu vou deletar e a gente vai usar essa UV2 aqui. Ó. Né? O interessante é que ela está com uma cor um pouquinho mais forte. Né? Justamente assim, ajuda, né, a gente a ver os limites. Agora que eu vi que ela realmente está com uma diferença em relação à outra. A outra estava com uma linha um pouquinho apagada e às vezes fica difícil para a gente conseguir visualizar onde que é o limite da UV. Né? Outra coisa importante a gente ver é que só vai aparecer no dado, né, na nossa geometria do cubo, o que a gente pintar dentro das linhas. Se eu fizer, vou clicar aqui na linha de baixo, se eu fizer qualquer coisa, se eu fizer qualquer coisa aqui, nada disso vai aparecer. Por quê? Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Porque é justamente o nosso mapeamento, né? Então é como se fosse um mapa mesmo. Só que a gente pintar dentro desse mapa, desenhar dentro desse mapa, é o que vai aparecer no nosso modelo. Não importa nada que a gente fizer aqui fora, que não vai aparecer nada disso. Né? Só mesmo o que tiver aqui dentro. Bom, então vamos... Espera aí que ele está dando umas travadas aqui. Vamos fazer a nossa textura. Né? Então a gente tem aqui a gente já define a nossa cor base e a gente tem a nossa UV aqui. A gente pode, assim, por ser um dado, né, a gente pode pesquisar na internet e ver algumas texturas, né, como que funcionam os números, as letras aqui. As letras não, né, só os números para ver qual que é a ordem certinha. Né? Aqui tem uma imagem bem interessante que ela já está até posicionada no modelo de UV do Maya. Né? Como que o Maya reconhece. Se a gente olhar alguns outros, ó, eles têm um formato um pouquinho diferente. Né? Não, eles ficam desse jeito. Já do Maya não, ele é exatamente esse daqui. Então, deixa eu ver se tem algum outro aqui. Não. Então vamos usar mesmo esse daqui, tá? Então vou apertar aqui, vamos visualizar a imagem e vamos salvar essa imagem aqui. Vou salvar no desktop. Né? Então vamos pegar aqui e vamos abrir novamente uma nova imagem aqui. Vamos pegar essa que a gente baixou. Né? A gente tem ela aqui. Eu vou fazer aquele mesmo esqueminha, ó. A gente tem, como a gente abriu uma nova imagem, então ele tem dois documentos abertos aqui. Então eu vou só clicar aqui e arrastar um pouquinho para baixo, né, para ele soltar. E agora eu vou clicar na minha layer e arrastar ela para cá. Ó. Né? Se for, tem outra forma, tá, que a gente pode fazer. Eu vou fechar aqui, né, que é o que? Vamos lá, eu vou mexer um pouquinho na tela do meu Photoshop aqui. Deixa eu diminuir aqui. Ó, a gente está com o Maya aqui, vou diminuir, beleza. A gente tem aqui o nosso Photoshop e a gente tem a nossa textura aqui na minha área de trabalho. Né? Então, eu vou pegar essa minha textura, ó, vou clicar e já arrastar direto para dentro do Photoshop. Então aqui, quando eu solto, ó, ele abre dessa forma e ele já abre pedindo para você ajustar o tamanho que você quer. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos conectar aqui no canto e vamos subir aqui, ó. Né? É um pouquinho mais rápido. O que acontece? Essa imagem que a gente baixou, ela é 512 por 512, então ela deve perder um pouquinho a qualidade, mas tá tranquilo. Eu já alinhei, então vou apertar o Enter para confirmar. Né? Só que a minha imagem, a minha cor de fundo sumiu. Né? Ela não, cadê o meu laranja? Não está aparecendo. Lembra que a gente viu que o Multiply ele ignora o branco e deixa as outras cores visíveis? Né? No caso, principalmente o preto. Então, com essa minha layer da textura selecionada, eu vou vir aqui no Blend Mode
E vamos botar Multiply também. Agora ele ignora o branco e deixa só o laranja. Ele ignora o branco e deixa só o preto. Né? Então, aqui ó, vamos aproximar. A gente já tem a nossa textura, né? Eu acho que ela está... Na verdade, acho que foi de quem fez a textura. Ela está um pouquinho torta aqui, mas não tem nada. Não tem problema não. Né? Então a gente tem uma textura padrão. Agora é só a gente mandar ela para o Maya para ver como que ficou. Importante lembrar que quando a gente for mandar de volta para o Maya, é sempre necessário a gente desativar a visualização da UV. Por quê? Porque se a gente salvar essa imagem, as linhas também vão fazer parte da UV, né? Da textura, perdão. Então essas linhas elas vão estar aplicadas de fato na textura do objeto. Então quando a gente vai voltar para o Maya para aplicar no objeto, a gente sempre tem que tirar a visibilidade da UV e mandar dessa forma aqui. Eu vou mandar das duas formas só para a gente entender melhor qual que é a diferença. Vamos lá, eu vou salvar essa imagem aqui com as... Vamos botar em JPEG. Né? Ele vem como... Tem várias opções aqui. Ele vem com padrão PSD, né? Por quê? Porque a gente criou várias layers, então ele já tenta salvar com as layers. Mas a gente quer só o JPEG. Vamos botar aqui textura dado 01. Né? Aqui é só dar OK, ele pergunta algumas coisinhas de qualidade, só dar OK. E agora eu vou desabilitar a minha linha, né, da UV e vou salvar de novo. Vou botar JPEG. Eu estou usando o atalho para salvar, né, mas é só vir aqui em File, Save As, é porque eu uso o Ctrl Shift S, né, mas só vir aqui em File, Save As, que é a mesma coisa. Então vamos botar JPEG, textura dado 2. Né, eu cliquei aqui só para pegar esse nome e eu vou alterar para 2 aqui. Vamos dar um salvar. OK. Agora a gente tem aqui ó, as duas, né, tá na minha área de trabalho, as duas texturas. Vou clicar, ó, uma está com as linhas e a outra está sem as linhas. Né, só para a gente entender o que vai acontecer. Então, vamos deixar aqui, a gente ainda vai mexer um pouquinho, mas vamos voltar no Maya aqui. Né, e vamos aplicar um novo material no nosso objeto aqui. Para fazer isso, né, vamos usar o nosso... A gente pode usar a forma tradicional, né, que é segurar o botão direito, Assign New Material. Mas vamos continuar mexendo com o nosso Hypershade aqui. Né, então vamos abrir ele aqui. Deixa eu expandir um pouquinho. Vamos criar um Blend. Então eu vou apertar aqui em Blend. Né, jogou o nosso Blend aqui. E a nossa textura ela é um arquivo externo, né? Ele não é um arquivo de dentro do Maya. Então a gente vai vir aqui ó, em Maya, 2D Texture, vamos clicar aqui, e a gente vai criar um file. Né? Então vamos apertar aqui em File, ó. Aí ele joga aqui pra gente o nosso node de file. Deixa eu botar aqui, aqui. Opa. Legal. Então eu vou apertar aqui em File, ó, aí ele vai abrir aqui pra gente onde a gente quer colocar a nossa imagem. Então, né, na verdade, para a gente procurar a nossa textura. Vou apertar aqui na pastinha e vamos vir no desktop. Vamos botar primeiro essa daqui, ó, né, com as linhas. Então vou clicar 2 vezes. Beleza, ele jogou. Agora eu tenho que conectar esse meu file no meu Blend, né? Porque o meu Blend, ó, vou selecionar ele ainda está com a cor cinzinha. Então, como que a gente conecta por aqui, né? Pelo nosso Hypershade? É só vir aqui no meu file, puxar esse meu Alt Color, ó, eu clico nesse verdinho, puxo e vou conectar ele no meu Color do Blend. Aí eu solto e ele já conecta no Color do Blend. Ele expandiu aqui, mas não tem necessidade. Então a gente já tem aqui, ó. Vamos ver com outra forma, com Cloth. A textura aplicada no Cloth. Né, bem interessante esse daqui. Mas vamos deixar no Shader Ball mesmo, né? Só uma curiosidade. E vamos aplicar então agora o nosso Blend no nosso cubo. Vou abaixar aqui. Vou selecionar o meu dado, né? Vou segurar o botão direito no meu material.
Assign Material to Selection. Beleza, apliquei. Mas por que que ele ainda não está aparecendo, né? Deixa eu ver se ele aplicou mesmo. Vou fazer de novo só para ter certeza, né? Porque a gente ainda não ativou a nossa visualização de textura na viewport. Então vou apertar aqui e agora a gente consegue visualizar. Agora ele não está mais selecionado, mas o que está acontecendo? As nossas linhas da UV aqui, né? Então por isso que é importante a gente tirar a visibilidade das linhas quando a gente for mandar a textura de volta para o Maya, né? Então vamos voltar aqui no Hypershade, vamos vir aqui no nosso File 1. Só um detalhe, né? Mas acho que eu já comentei. Caso você feche o Hypershade e volte e ele esteja sem nada aqui, é só clicar no nosso material que a gente aplicou, no caso o Blin 1. E aí seleciona aqui o nosso material e é só clicar aqui no Input Output, né, que ele abre todas as nossas conexões. O que a gente vai fazer é vir aqui no nosso arquivo onde a gente importou a textura, né, no nosso file. Ele está mostrando agora o nome da textura, mas não tem problema. A gente clica aqui nele e vem aqui em Image Name, a gente vai trocar pela textura, a outra textura que a gente salvou, né. Então aperta aqui, textura dado 2, dá o Open, que ele já atualiza, ele nem mostra mais o wireframe aqui. Então vamos minimizar. Ó, agora está sem as linhas, né? Porque a gente salvou as duas, né? Agora eu estou usando textura dado 2. Antes era o textura dado 1. Eu só troquei pelo textura dado 2. Porque aqui ele continua como textura dado 1, mas deixa eu limpar aqui. Vamos jogar de novo para ver se ele atualiza. É, agora ele atualizou, né? Porque ele não atualizou em tempo real aqui, né? Então aqui, ó, a gente tem tá um pouquinho torto, né? Porque veio desse jeito, a textura já foi feita desse jeito, né? Mas aí a qualidade também não tá 100%, porque era uma imagem de 512, né? A gente esticou para 1024, por isso que ele ficou um pouco sem qualidade, né? Mas vamos fazer uma coisinha um pouco diferente agora. Tem umas referências aqui, deixa eu voltar, né? Que é meio que um granito, né? Uma pedra, ou não sei, talvez alguma coisa mais desgastada, a madeira, né? Alguma coisa desse tipo. Como que a gente faz então? Vamos dizer que eu quero que meu dado seja de madeira, né? E ao invés de ser aquela cor laranja. Então vamos vir aqui. Primeira coisa, a gente tem que procurar uma textura de madeira. Né, a gente vê alguma textura aqui, mas tem várias texturas legais. Eu quero procurar uma mais uniforme, talvez essa daqui. Não é legal pegar uma que já tenha iluminação, né? Vai ficar esquisito. Tá, não vou perder muito tempo procurando, vamos pegar uma mais simples, pode ser essa daqui. Eu vou clarear ela um pouco no Photoshop, porque eu estou achando ela muito escura. Ela tem um leve brilho aqui, mas não tem problema não, né? A gente vai testar com ela mesmo. Então vou apertar aqui visualizar a imagem e vou salvar essa imagem no computador, né? Salvei, vamos voltar aqui no Photoshop. Deixa eu minimizar aqui, deixa eu minimizar o Maya. A gente tem a nossa textura aqui, ó, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa textura e vou arrastar aqui para nossa imagem, né? Eu vou abaixar aqui. O que eu vou fazer? Vamos lá. Deixa eu ver se o tamanho está interessante.
Ah, tem uma coisa legal aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, vai redimensionar a imagem. E se você só clicar aqui no canto e mexer, ó, você deforma a imagem, né? E aí ela pode ficar uma textura bem distorcida. Vou dar um Ctrl Z. Para você diminuir ela proporcional, sem deformar, é só você segurar o Shift e aí clicar e arrastar, ó. Que aí ele, ó, se eu tentar ir para cima e para baixo, ele não deforma. Ele só diminui e aumenta proporcional, né? Isso é interessante. Vamos deixar assim, vou dar um Enter aqui. Vou arrastar um pouquinho para cá. Deixa eu ver meu V, né? Que eu não sei onde está o limite aqui. Vou botar ali embaixo, vou arrastar a layer da madeira para baixo da layer das bolinhas. Né? Vamos aproximar aqui. Ó, tá interessante, eu vou diminuir mais um pouquinho, tá? Como que a gente faz para diminuir uma imagem depois que a gente já importou ela? É só apertar Ctrl T no teclado, tá? Ctrl T, aí ele vai abrir de novo aquelas ferramentas de manipulação, né? Então vou segurar o Shift, vou clicar aqui, diminuir um pouquinho, né? E aqui também, vou segurar o Shift, clicar e diminuir um pouquinho, para eu ir nesse limite aqui da minha UV, né? Vou dar um Enter, ó, legal. Aqui tá interessante, eu preciso duplicar essa imagem agora aqui para cima também, ó. Então como que a gente duplica? Eu posso segurar aqui o botão direito, né? Apertar o botão direito aqui e vir Duplicate Layer, tá? Na layer que você quer duplicar. Ou a gente pode usar o atalho que no Photoshop não é o Ctrl D, que é igual ao Maya, né? No Photoshop é Ctrl J. Então Ctrl J ele duplica a nossa layer. Agora eu vou pegar ela e vou arrastar aqui para cima, né? Ele, vamos ver se ele, ó, até que não dá para ver um corte aqui não, né? Até que tá interessante, né? Tá legal. E eu vou duplicar de novo, Ctrl J, e vamos arrastar para cá de novo, ó. Pronto. Né? Tá bacana, tá funcionando. Vamos fazer uma coisa aqui. Elas são imagens diferentes, né? Eu quero transformar todas elas numa imagem só. A gente pode usar grupo para agrupar, mas não é isso que eu quero fazer. Eu não quero agrupar. Eu quero realmente como se fosse um combine do Maya, né? Juntar os três em uma layer só. Para fazer isso, a gente usa... deixa eu ver se ele tem aqui. Se eu consigo... Se ele tem alguma ferramenta por aqui. Não. Não. Se a gente selecionar essa layer aqui e apertar o Ctrl E no teclado, ele automaticamente dá um combine com a layer de baixo. Então se eu der um Ctrl E, ele não está funcionando. Acredito que é porque ele está com essa opçãozinha aqui, né, que a gente chama de Smart Object. É justamente, ó, se eu botar o mouse em cima, ele aparece Smart Object. O que significa? Como a gente importou a imagem segurando aqui e arrastando para dentro do Photoshop, ele não importa no tamanho real, e aí ele deixa esse Smart Object, que é como se fosse, vamos dizer, uma referência da imagem original, né? Então, ele é alguma propriedade específica do Photoshop, mas a gente tem que converter esse Smart Object para uma layer normal, que é igual essa layer da UV e essa layer da cor aqui. Para converter, é só apertar o botão direito e dar um Rasterize Layer. Tá? Quando eu apertar o Rasterize Layer, você pode ver que ele sumiu aquele íconezinho do Smart Object. Então vou fazer isso aqui também. E isso aqui também. Né? Agora eu vou selecionar ela e vou dar um Ctrl E. Ó, quando eu dou Ctrl E, ele juntou aquelas duas nessa. E vou dar mais um Ctrl E. E ele juntou. Só é importante relembrar aqui que ele se une com a layer de baixo. Tá? Não é com a de cima, é a de baixo. Então vou dar um Ctrl E. E agora tudo virou uma imagem só. Né? Legal. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos lá. A gente pode brincar mais um pouquinho aqui. Eu vou pegar essa imagem de cima. Talvez se eu diminuir um pouco a opacidade dela.
Ó. Porque senão vai ficar um ponto preto em cima da madeira, né? Se a gente, com a layer dos pontos selecionados, vir aqui em Opacity, clicar e arrastar, ó, ele vai diminuindo a opacidade dos pontos ali, ó. Só que tá bastante, eu quero dar uma impressão como se fosse meio que uma sombra, alguma coisa assim. Né? Eu tô mexendo na opacidade só das bolinhas. Ó, acho que alguma coisa assim fica interessante. Né? Então eu vou deixar assim, por enquanto. Então, para mim, acho que eu poderia fazer algum ajuste na madeira, mas eu não vou mexer agora, vamos deixar do jeito que está. Então eu vou tirar a visibilidade das minhas linhas, né? E vou salvar essa imagem. Vou dar um Ctrl Shift S, ou você pode vir em File, Save As. Vamos botar aqui JPEG e eu vou botar a textura dado 3. Ele veio com a qualidade de 8, eu vou botar 10 aqui, só para ele não perder muita qualidade. Beleza, salvei. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é o que? A gente vai fazer um canal de bump. Né? Lembra que o bump ele é aquele sisteminha que ele pega informação de tons de cinza, né, de preto e branco, e tenta simular um relevo no nosso objeto. Então a gente vai fazer uma textura de bump. Né? A gente fez a textura de cor e a gente vai fazer agora a textura de bump, que a gente chama de como se fosse um mapa de cor. Agora a gente vai fazer um mapa de bump, que é para a gente ter umas imperfeições da madeira, conseguir jogar essas imperfeições no Maya, né, no nosso modelo. Esses buraquinhos também, talvez fazer um leve relevo para baixo assim. Só que o ideal é que fosse no próprio modelo, né? Como esses buraquinhos eles são muito afundados, vamos dizer assim, no modelo, o bump ele não vai conseguir dar um resultado muito legal, né? Mas a gente vai fazer só para tentar simular. O ideal mesmo é que esses buraquinhos eles fossem realmente feitos na própria geometria, né? Mas aqui a gente tenta mexer um pouquinho. Então a gente sabe que o bump ele funciona com tonalidades de cinza, né? Ou seja, do branco até o preto. Então o que eu vou fazer? Logo aqui em cima, ó, nessa telinha de adjustments, a gente tem várias coisinhas de ajustes, ó, tem curves, levels, brightness e contrast. Só que o que eu quero é vir aqui. Esse Hue Saturation já funciona, mas eu quero vir... Vamos ver se esse Black e White funciona. Eu quero transformar tudo isso em tonalidade de cinza, né? Ou seja, preto e branco. Porque o Bump ele reconhece melhor preto e branco. Então eu vou apertar aqui Black e White. Ó, transformou tudo em preto e branco. A gente usou aquele exemplo na esfera, né? Quando a gente conheceu o Bump, a gente usou o Fractal, justamente porque o Fractal era preto e branco, né? Então ele tem um cálculo melhor quando é preto e branco. Então, ó, eu criei o Black e White, ó, ele jogou bem aqui a nossa layer de Black e White. Se quiser mexer alguma coisa, talvez forçar, ó, se eu pegar esse vermelho e mexer, né? Talvez forçar um pouquinho mais algum detalhe. Dá para mexer, mas vamos deixar ele mais ou menos assim. Para mim tá ok. É só isso, é só transformar a nossa imagem em preto e branco. E talvez fazer algum ajuste de tonalidade para, por exemplo, forçar mais um brilho aqui e um brilho ali, né? Feito isso, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui a minha layer das bolinhas. Como é o bump, então eu não quero elas meio apagadinhas. Eu vou aumentar a opacidade para deixar elas mais escuras, para tentar fazer o buraco ainda maior, mais forte, né? Como eu comentei, acredito que não vai ficar muito legal, porque é um detalhe que deveria ser feito na própria geometria. Mas ok, a gente fez aqui, então vou dar um Ctrl Shift S, né, um Save As. Vamos botar em JPEG. Eu vou botar aqui, ó, textura dado 3, só que eu vou fazer o quê? Eu vou botar underline bump, porque essa é a nossa textura de bump, né, o nosso mapa de bump. Vou salvar e vou dar um OK. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem a nossa textura da cor, né, tá aqui em cima. A nossa textura da cor da madeira
E a gente tem a nossa textura, a mesma textura da madeira, só que a gente vai usar ela não no canal de cor, a gente vai usar ela no canal de bump do nosso modelo. Então vamos fazer isso na prática agora e entender, né, o que a gente está comentando. Vamos voltar aqui no Maya. Vamos pegar aqui o nosso file da cor, né, ele está conectado na cor. Se ele está conectado na cor, então vou selecionar ele, vou vir aqui em Image Name e vou mudar para textura 3. Porque ela é a nossa cor. Vamos dar um Open. Vou minimizar aqui. Ó, agora a gente tem aqui, né, ó, nosso dado rústico aqui, bonitão, de madeira. Esculpido à mão. Né, legal. Ó, deixa eu dar um foco nele aqui. Ó, bem legal. Como eu comentei, seria melhor se essas bolinhas fossem esculpidas mesmo, né, se fossem feitas no próprio modelo. Mas vamos lá, eu ainda não apliquei meu bump, né, tanto que se a gente olhar, está tudo lisinho, né, a nossa madeira ela está lisinha, lisinha, lisinha. Então vamos aplicar o nosso bump para ver se a gente consegue simular alguma imperfeição da madeira aqui, né, uma rugosidade, alguma coisa da madeira. Vamos voltar no nosso Hypershade. Vamos criar um novo file aqui. Ou a gente pode criar direto no material, né? Vamos criar no material. Vou clicar aqui no Blin 1. Aqui, ó, ele tem o bump, né? Vamos apertar no nosso checker aqui. Vamos botar um file. Eu estou fazendo por aqui, mas lembre que a gente pode fazer por aqui, né? A gente já viu que a gente consegue, tem N formas de fazer uma mesma coisa. Então, vou apertar em file. Ó, quando eu apertei em file, ele criou isso daqui. E ele já conectou no... Deixa eu ver aqui. Opa, ele tem umas coisas perdidas aqui. Ele conectou nesse normal camera aqui. Então o que acontece? A gente já tinha visto que esse bump 2D é a intensidade com que o bump vai ser aplicado, né? Ele está 1. Vamos deixar 1 por enquanto. Eu vou apertar aqui no file 2 e vamos botar a nossa imagem de bump aqui. Vou clicar aqui. Cadê? Aqui, ó, o nosso bump. Então, vou dar um Open. Eu não sei, ó, aqui já dá para reparar. Tá conseguindo ver que ele tem um leve relevo, né? Ele já simula alguma coisinha, um detalhe bem interessante aqui. Vamos ver como que está no nosso objeto. Ó, até que funcionou, né? O nosso relevo dos números aqui, né, das nossas bolinhas. Só que eu acho que ele está muito forte, né? Então, deixa eu jogar ele de lado aqui. Vamos vir aqui. Deixa eu diminuir aqui, que ele está saindo da tela. Aqui. Então, vamos vir aqui no nosso bump 2D. Vou clicar aqui. E a gente diminui o bump def. Né? Então, ele está 1. Vamos botar 0.500. Ó, já suaviza, mas acho que ainda pode suavizar um pouquinho mais. Então 0.300. Ó, já fica mais interessante. 0.200. Ó, acho que o 300 estava legal. Vamos diminuir aqui, ó. Agora a gente tem o nosso dado, né, com relevo simulado. Ó que legal, ó. Todos os detalhes aqui. Como eu comentei, o bump é a luz que dá essa, combinação, né, de bump e luz que dá essa sensação de que realmente tem um relevo no material, né, no objeto. Mas lembrando que tudo isso daqui é ilusão de ótica, né? Se a gente olhar aqui de lado, ó, não existe relevo, né? É tudo liso. Mas é a luz que dá essa sensação, ó, de que a gente realmente tem um relevo aqui. Ó, que legal. Então, de uma forma bem simples, ó, a gente já viu como criar um mapa de textura de cor no Photoshop e como transformar esse mapa de cor em um mapa de bump, né, uma textura de bump para o modelo também que a gente queira. Ó, que legal. Claro que isso tudo em objetos simples, né? A gente ainda vai trabalhar bastante para criar texturas, né, de objetos mais complexos. E quem sabe a gente pode não só criar mapa de cor, mapa de bump, como talvez fazer algum mapa de specular. Isso mais para frente, claro. A gente faz mapa de specular, mapa de reflexo,
A gente tem N opções aí para conseguir fazer nossos modelos ficarem com um visual super legal. Vamos renderizar aqui, né, para ver como ficou. A gente está usando a luz padrão do Maya, né, não sei se vai ficar tão legal, mas vamos renderizar. Deixa eu ver se o Mental Ray está ativado. Tá, vou apertar aqui Mental Ray. Vou vir no Render Settings aqui, para aumentar a qualidade aqui. Depois a gente vai ver, né, essas coisas aqui, mas vamos botar em Mitchell, porque Gauss ele dá um leve blur na nossa imagem, o Mitchell ele deixa mais nítido. Vamos vir aqui, vou aumentar o tamanho do nosso render. Vou dar um snapshot só para ver se o enquadramento está legal. Tá, então vou dar um render. Não, que legal. Assim, lembrando que várias coisas influenciam, né? A imagem, a textura que a gente pegou, ela tem uma parte na textura que ela tem um leve brilho, né? Então, essa parte vai se destacar mais do que a outra. Esses detalhes, ó, se bem que ficou bem legal, né? A gente não precisou fazer, a gente não fez as bolinhas na própria geometria, mas o Bump fez um resultado super bacana aqui, ó. Ó, que legal. Vamos tirar um render um pouquinho mais de lado aqui, para ver como que vai ficar. Ó, quando a gente põe mais de lado, a luz já não pega tanto aqui, aí a gente vai perdendo essa sensação de relevo, né? Deixa eu ver se a gente consegue alguma coisa. Talvez assim. Não. Então aqui, o que a gente tem? Ó, a gente tem, né, a simulação de... Ó, tem uns locais que fica bem legal. Como eu falei, ele funciona principalmente onde que tem luz. Ó, então a gente tem brilho aqui. Aqui reforça mais ainda a sensação de relevo. Aqui talvez perde um pouquinho, mas ainda tem algum detalhezinho. Né, aqui em cima também perdeu. Mas porque a gente está com a luz default do Maya. Se a gente fizesse, por exemplo, uma iluminação de 3 pontos aqui, aí a gente ia conseguir ter essa sensação de relevo em todos os lados, né? Porque a gente ia ter uma luz principal, uma de preenchimento e uma backlight que ia reforçar esses detalhes aqui atrás. Então, com uma textura simples, ó, a gente já consegue o que seria um objeto complexo, mas na verdade é um cubo. E a gente realmente dá a impressão de que a gente modelou um dado, e dependendo da iluminação e do ângulo da câmera, realmente pareceu que a gente esculpiu a madeira no próprio modelo. Né? Então aqui, com esse exemplo bem legal, que foi o nosso dado de madeira aqui, a gente conseguiu entender, né, como que é o V, é uma parte mais teórica, e aplicar, e vi um pouquinho de Photoshop. E claro, a gente ainda vai mexer bastante no Photoshop, porque tudo de textura, manipulação de imagem a gente vai fazer no Photoshop. E a partir de agora vai ter esse vai e vem, né, de exporta o V, joga para o Photoshop, faz a textura e volta para o Maya. Né? Agora, com essa primitiva finalizada, né, os próximos passos é justamente a gente pegar objetos um pouco diferentes e tentar não, né, e fazer o mapeamento delas para conseguir aplicar texturas em objetos mais complexos, além de simples primitivas.